Olá, seja bem-vindo ao canal Mágica no DP. Esse canal é voltado para profissionais da área de departamento pessoal, recursos humanos ou gestão de pessoas, ou para você que ainda não atua na área, mas tem o desejo de atuar, tem o desejo de conhecer um pouco melhor essa rotina do departamento pessoal, recursos humanos e gestão de pessoas. E aí o nosso intuito é sempre trazer conteúdo que seja relevante para a execução, ali para o dia a dia do departamento pessoal. Então, semanalmente, nós vamos soltar um vídeo que nós vamos buscar sempre trazer a parte de conhecimento técnico aliado à rotina do departamento pessoal para que você consiga ter resultado prático sobre isso que nós estamos falando, sobre isso que nós estamos aqui tratando. Então, o nosso intuito é sempre trazer um conteúdo que seja relevante e que faça sentido para os profissionais de departamento pessoal e recursos humanos. Então, não poderia ser diferente, né? Eu quis trazer nesse primeiro momento alguns temas para o lançamento do canal que vão ser tendência para o departamento pessoal, para o RH ou para a gestão de pessoas durante o ano de 2023. E aí fazendo uma aposta que as empresas irão investir pesado, né, nesse ano. Algumas empresas de consultoria se posicionaram nesse mesmo sentido dos temas que eu estou trazendo para vocês. E aí então eu decidi esmiuçar alguns temas que vão ser relevantes. Por óbvio, não vou conseguir esgotar todo o assunto nesse momento, mas quero trazer algumas pitadas para vocês para aguçar a sua curiosidade nesse sentido. Então, nosso primeiro tema a ser tratado é organização e não poderia ser diferente disso. Antes de organizar a vida e a empresa do cliente, nós precisamos organizar as nossas rotinas aqui, enquanto departamento pessoal, recursos humanos e gestão de pessoas. E o professor William Deming, ele faz a seguinte afirmação: não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. Então, antes de partir para a organização das rotinas e do dia a dia do cliente, nós, enquanto profissionais de departamento pessoal, recursos humanos e gestão de pessoas, precisamos organizar o nosso dia a dia. E eu sempre brinco quando eu falo da rotina do departamento pessoal, que é uma rotina meio louca, né? Cada dia acontece uma coisa diferente que nós não estávamos esperando, que você não tinha nem ideia que pudesse acontecer. E aí os profissionais de departamento pessoal e recursos humanos parece que vivem loucamente ali numa montanha russa. Cada dia é uma emoção diferente. Um dia você está no topo lá em cima, outro dia está uma situação um pouco mais tranquila, mas sempre aparece uma situação inusitada, no mínimo, no departamento pessoal. E aí nós precisamos gerenciar essas situações. E para se gerenciar, nós precisamos de organização. Você precisa estabelecer uma rotina diária para que não vire uma bagunça, para que não vire uma bola de neve. E aí fica aquela coisa meio louca e meio, né, sem nenhum tipo de norte para ser seguido. E aqui vale aquela máxima, né? A casa de ferreiro, o espeto não pode ser de pau. Porque antes de conseguir organizar a vida do seu cliente, você, enquanto departamento pessoal, precisa estar estruturado, você precisa ter ali uma rotina pré-definida. Então eu trouxe aqui alguns passos para indicar para vocês norte com relação às tarefas e rotinas do dia a dia da gestão de pessoas, do departamento pessoal e de recursos humanos. Então, o primeiro ponto é planejar metas ou definir propósitos, definir ali tarefas que serão feitas, seja durante o dia, seja durante a semana. Segundo ponto, medir e monitorar os resultados que estão sendo alcançados com relação a essas tarefas que foram definidas no passo anterior. Uma vez então que eu faço essa medição, faço esse monitoramento dos resultados, eu preciso confrontar e analisar o resultado versus o propósito. Porque pode ser que você esteja conseguindo atingir um determinado resultado, mas não era esse aqui
o propósito inicial. Eu consegui até chegar aqui num meio termo, mas eu não consegui atingir ali tudo aquilo que eu tinha me proposto lá no início da semana. E o último ponto é traçar um plano de melhoria para o aumento ou superação do planejado. E aí, uma vez que eu tenho metas planejadas, eu tenho ali um monitoramento dos resultados que eu estou alcançando, eu estou confrontando o resultado versus o propósito. Se em algum desses momentos eu identificar, olha, aqui realmente eu não estou conseguindo atingir o resultado esperado, aquele resultado que eu defini como sendo satisfatório. Então eu preciso traçar um plano de melhoria para que eu, ou no mínimo, atinja ali as minhas metas e aí o meu planejamento, ou então até supere esse planejamento. Mas para isso é preciso que haja organização. E aqui eu trouxe o nome de alguns softwares que podem auxiliar você aí no dia a dia do departamento pessoal, no dia a dia da gestão de pessoas e recursos humanos. É claro que aqui são alguns softwares apenas, alguns aplicativos que podem te auxiliar. Ah, não gosto desses aplicativos, já até usei, prefiro a minha agenda de papel. Ok, eu também uso, né, com frequência, inclusive, a minha agenda de papel, pela facilidade de algumas informações que são mais restritas e tudo mais. Mas esses softwares podem ajudar de forma muito considerável, principalmente pensando no contexto de uma equipe, né, onde eu tenho ali diversas pessoas no departamento pessoal ou integrando o departamento pessoal, recursos humanos e gestão de pessoas, todo mundo junto, onde eu tenho um número maior de pessoas, uma equipe, né, onde eu posso dar fluxo e andamento nessas atividades, sem que toda hora eu precise ficar perguntando, fulano, a que pé tá tal tarefa? Fulano, como é que tá tal tarefa? Porque nesse software, geralmente você consegue acompanhar a tarefa desde a sua criação até a sua finalização. Então, um dos softwares que é bem completo, que é a G-Click, né? Ele traz ali toda a definição e aí basicamente esses softwares eles seguem mais ou menos a mesma linha de raciocínio. Ele vai te dispor ali da hipótese de criar uma tarefa e de acompanhar, né, toda ela, seja ali uma tarefa mensal, como é o caso da folha de pagamento, fechamento do FGTS, fechamento da DCTF Web, o DARF Previdenciário, né, e assim por diante. Então esses softwares podem auxiliar você nessas tarefas, tanto as que sejam recorrentes, quanto as que vão ser corriqueiras. Né? Surgiu uma situação específica, não é rotina do departamento pessoal, não é rotina da gestão de pessoas e nem do RH, mas eu preciso fazer. Vou ali, crio uma situação nova, uma nova solicitação, né? E aí depende muito de como o software chama, mas é possível sim criar, além dessas tarefas mensais, tarefas esporádicas que não têm ocorrência todos os meses. Aqui são apenas nomes de alguns desses softwares. É claro que existem muitos outros no mercado, mas eu tentei trazer aqui os principais e aqueles que são mais usuais realmente e mais utilizáveis, né? Particularmente eu já trabalhei com a G-Click, o Gesta, Trello e Google Agenda. O Evernote eu fiz para uso pessoal, nunca usei ele para uso profissional, mas ele conseguiria atender também a depender da demanda. Mas esses dois softwares, né, a G-Click e o Gesta, eles conseguem ter ali mais funcionalidades no que tange ao departamento pessoal do que os três últimos. Então, eu sugiro que você adote, né, algum desses softwares para fins ali de facilitar o gerenciamento das suas atividades e aí mensurar questão de produtividade e chegar ali àquele comparativo final. Olha, eu estou atingindo o resultado, mas é o resultado que eu busquei lá desde o início, desde o propósito ali que foi traçado na minha meta. Se foi ótimo, você consegue acompanhar. Se não, você consegue ajustar para que você, né, consiga ali de fato alcançar os seus objetivos. E aqui eu vou falar mais uma vez, né? Eu quero inclusive voltar aqui nessa frase do William Demme e focar com vocês. Você só vai conseguir obter um resultado adequado, você só vai conseguir obter um resultado, né, esperado se houver gerência, se houver controle, e isso você só obtém através de uma única coisa:
organização. Se não houver organização, né, provavelmente vai virar um negócio, uma bola de neve sem fim, e acaba que você não consegue nem mesmo mensurar o que você está fazendo e se você está tendo ali resultado positivo ou não, né, das suas atividades no departamento de pessoal. Outro tema que vai ser tendência, né, que já é tendência há alguns anos, mas que vai ser tendência daqui para frente, e isso vai ficar de forma muito latente, porque antes as empresas tinham uma grande preocupação, porque não havia regulamentação na legislação trabalhista no Brasil sobre trabalho híbrido. Agora já há uma regulamentação. Com a reforma trabalhista lá em 2017, nós tínhamos regulamentação apenas do teletrabalho, mas não tinha uma regulamentação clara sobre o trabalho híbrido, e nós vamos ver isso logo em diante. Aqui eu trouxe a redação, tive o cuidado de trazer a redação anterior do artigo 75B da CLT, e aí essa redação aqui ela foi dada pela reforma trabalhista lá em 2017, é a Lei 13.467 de 2017, e falava o seguinte a respeito do teletrabalho. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua vez, não se constituam como trabalho externo. E aqui vale chamar a atenção para o seguinte, né? O texto da reforma trabalhista trazia essa palavrinha aqui, ó, preponderantemente. E aí o que significa preponderantemente? É a maior parte, é aquilo que é ali maior, leva-se em maior consideração. Então, antes, né, com o texto da reforma trabalhista, para ser teletrabalho, deveria ser preponderantemente fora das dependências do empregador. E aí fixe esse artigo, porque nós vamos ver já já o comparativo da nova redação do artigo 75B da CLT. Aqui o parágrafo único do 75B trazia a situação de que o comparecimento às dependências do empregador para realizar alguma atividade específica que exigisse a presença do empregado no estabelecimento não descaracterizava o regime de teletrabalho. Até aí, tudo bem. Mas qual é a redação atual do artigo 75B da CLT? E essas alterações foram promovidas pela Lei 14.442 de 2022 e fala o seguinte, a nova redação do artigo 75B da CLT. Considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias da informação e de comunicação, que, por sua natureza, não se configure trabalho externo. Notem a diferença. Na redação anterior, haveria de ter preponderância. Na nova redação do artigo 75B da CLT, fala que de maneira preponderante ou não. Então, pode até não ser a maior parte fora ali das dependências do empregador. Pode ser um meio a meio, pode ser ali 4 dias da semana em trabalho presencial e 2 em home office, porque não há mais a obrigação da preponderância do trabalho ser fora da dependência do empregador. Parágrafo 1º repete a mesma situação, que o comparecimento, ainda que de modo habitual, às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento, não descaracteriza o regime de teletrabalho ou trabalho remoto. Parágrafo 2º do 75B fala o seguinte: o empregado submetido ao regime de teletrabalho ou trabalho remoto poderá prestar serviço por jornada ou por produção ou tarefa. E aqui vale lembrar o seguinte, isso aqui foi incluído pela Lei 14.442. Então, antes, com a redação da reforma trabalhista, não havia, né, um dispositivo correspondente ao parágrafo 2º do 75B. Então, agora, o teletrabalhador pode tanto prestar serviço
por jornada, ou seja, eu determino ali horário de entrar, horário de sair, horário dos intervalos, por produção ou por tarefa. E aí o parágrafo 3º traz uma situação que agora é muito importante, porque lá o artigo 62 da CLT trazia uma regra, e aí isso foi incluído pela reforma trabalhista também, que o teletrabalhador estaria excluído da aplicação do capítulo da duração do trabalho. Ou seja, todo o regramento ali da duração do trabalho, desde fixação de horário, horas extras, adicional noturno e todo o restante do arcabouço ali do contexto, capítulo duração do trabalho, o teletrabalhador estaria excluído. Particularmente, nunca concordei com a hipótese, né, que o artigo 62 trouxe, porque não fazia sentido, porque na prática nós víamos ali o empregador controlando a jornada de trabalho do teletrabalhador e não pagando hora extra. E aí nós temos que analisar o seguinte: qual foi a intenção do legislador, né, ao regulamentar lá o artigo 62 da CLT? Foi na situação que realmente seria impossível ou é muito complexo, extremamente delicado controlar, por exemplo, que era a redação anterior, o trabalhador externo, aquele externão mesmo, e os empregados que ocupam cargo de confiança, né, os gerentões. Então esses realmente era muito complicado, muito delicado você conseguir controlar. Mas o teletrabalhador não, em regra era completamente possível fazer esse controle. Então, particularmente, eu sempre critiquei essa nova redação do artigo 62 da CLT por entender que o comando do 62 era incompatível com a intenção do legislador ao criar o artigo 62. E aí, então, eu sempre defendi a ideia de que se houvesse controle do teletrabalhador, ele precisa entrar em tal horário, precisa sair em tal horário para, né, o intervalo e tudo mais, e aí depois no final do dia ele vai terminar ali o expediente em um horário específico, que se houvesse esse tipo de controle, haveria sim a aplicação do capítulo da duração do trabalho. E aí foi nesse ponto exatamente que andou o legislador, né, ao editar a Lei 14.442. E aí ele fala o seguinte no parágrafo 3º, que foi incluído também pela Lei 14.442. Na hipótese da prestação de serviços em regime de teletrabalho ou trabalho remoto por produção ou por tarefa, não se aplicará o disposto no capítulo 2 do título 2 desta consolidação, que é o capítulo da duração do trabalho. Então, só não vai ter aplicação dos parâmetros ali, dos direitos previstos no capítulo da duração do trabalho, o teletrabalhador ou o trabalhador remoto que seja contratado por produção ou por tarefa. Ou seja, o teletrabalhador ou trabalhador remoto que seja contratado por jornada, ele tem ali jornada pré-fixada, ele tem sim direito à aplicação dos dispositivos que estão ali contidos no capítulo da duração do trabalho, porque há um controle. E aí, quando nós analisamos posicionamentos de doutrinadores muito conhecidos e expoentes no meio do direito do trabalho, eles já falavam nesse mesmo sentido, nessa mesma linha de raciocínio que eu construí com vocês agora há pouco, né, a partir ali da reforma trabalhista. Então, a meu sentir, a Lei 14.442, ela andou muito bem, porque ela trouxe realmente a distinção, ela buscou lá a mens legis, lá do artigo 62, e aí falou, ok, o teletrabalhador está excluído desde que ele não seja controlado, porque era exatamente esse o contexto anterior do artigo 62 da CLT. O parágrafo 4º, também incluído pela Lei 14.442, fala o seguinte: o regime de teletrabalho ou trabalho remoto não se confunde nem se equipara à ocupação de operador de telemarketing ou de teleatendimento. Então, não se enquadra naqueles requisitos próprios da ANR quando ela trata ali do operador de telemarketing ou de teleatendimento. Então, o teletrabalhador não está, em regra, sujeito àquele regramento, a não ser que ele realmente seja um operador de telemarketing. Parágrafo 5º, que também foi incluído pela Lei 14.442, fala que o tempo de uso dos equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessária, bem como de software, de ferramentas digitais
ou de aplicações de internet utilizados para o teletrabalho, fora da jornada de trabalho normal do empregado, não constitui tempo à disposição ou regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Aqui o legislador está dizendo que ainda que o empregado utilize, por exemplo, o computador, a infraestrutura, né, fora do horário normal de trabalho, isso não se configura tempo à disposição, não se configura prontidão e nem sobreaviso, exceto se houver uma previsão específica no contrato de trabalho ou ainda em acordo ou convenção coletiva de trabalho. O parágrafo 6º, também incluído pela Lei 14.442, ao artigo 75b, fala que é permitida a adoção do teletrabalho ou trabalho remoto para aprendizes ou estagiários, o que até então também não havia menção na nossa legislação. O parágrafo 7º fala que aos empregados em regime de teletrabalho aplicam-se as disposições previstas na legislação local e nas convenções nas convenções e nos acordos coletivos de trabalho relativos à base territorial do estabelecimento de lotação do empregado e não necessariamente do local da prestação de serviço, porque, por exemplo, o teletrabalhador poderia estar prestando serviço em São Paulo e a base territorial ali do estabelecimento onde ele está lotado, ele está registrado, ser Goiânia. E aí, em regra, e aí eu vou trazer logo mais uma ponderação sobre isso, que nós tínhamos toda uma construção de pensamento diferente. Deixe-me só discorrer sobre o restante dos parágrafos do artigo 75b, e aí depois eu volto nessa questão da base territorial. Parágrafo 8º do 75b, incluído também pela Lei 14.442, fala que ao contrato de trabalho de empregado admitido no Brasil que optar pela realização de teletrabalho fora do território nacional, aplica-se a legislação brasileira, excetuadas as disposições constantes na Lei 7.064 de 1982 e salvo disposição em contrário estipulada entre as partes. E o acordo individual poderá dispor sobre os horários e os meios de comunicação entre empregado e empregador, desde que sejam assegurados os repousos ali previstos na legislação, o intervalo intrajornada, o intervalo interjornada, quando nós estivermos tratando ali do teletrabalhador sujeito à jornada de trabalho, porque o teletrabalhador por produção ou por tarefa não vai ter ali a aplicação do capítulo da duração do trabalho. Lembram que nós falamos lá atrás? E aqui deixa eu só fazer uma contextualização para vocês a respeito do parágrafo 7º e do parágrafo 8º. Né? Nós tínhamos toda uma construção de doutrina, de jurisprudência, até mesmo construção legal, né? O artigo 198 do Código de Bustamante, que foi ratificado pelo Brasil por meio do Decreto 18.871 de 29, dispõe que é territorial a legislação social do trabalho. E esse dispositivo, ele espelha ali o princípio da lex loci executionis, que determina a aplicação da lei do país em que o empregado executou o contrato de trabalho. E isso estava consagrado ali na súmula 207 do TST, que hoje está cancelada. E aí, então, o princípio da territorialidade foi reconhecido pela Convenção de Havana, em 1928, ratificada pelo Brasil, que é o Código de Bustamante, e consagrada pela Convenção de Roma em 1980. E aí, nesse mesmo sentido, nós temos, inclusive, a recomendação número 2 da Organização Internacional do Trabalho, que garante aos trabalhadores estrangeiros empregados o benefício da aplicação da lei trabalhista territorial. E aí, então, nessa alteração promovida especificamente quanto ao teletrabalhador ou trabalhador remoto, ele desfaz aqui essa construção do princípio da territorialidade, porque ele dispõe que ainda que o empregado esteja lá em São Paulo, uma base territorial diferente da base territorial
da empresa onde ele está lotado. E aí, antes, né, o que nós aplicaríamos? A Convenção Coletiva de São Paulo, as normas específicas de São Paulo e assim por diante. Agora, com a alteração promovida pela Lei 14.442, se a lotação desse empregado é Goiânia, independente do local de prestação de serviço ser São Paulo, vai se aplicar a Convenção Coletiva de Trabalho de Goiânia, vai se aplicar as disposições referentes à legislação local do estabelecimento onde ele está lotado, bem como o empregado que foi admitido no Brasil e optou pela realização do teletrabalho fora ali do território nacional, em outro território estrangeiro, vai se aplicar a legislação brasileira, o que também seria uma exceção, né, ao princípio ali da lex loci executionis. Então nós vemos aí uma desconstrução de doutrina, de jurisprudência e de princípios já consagrados no direito do trabalho. Eu aguardo e espero, né, que o TST se manifeste a respeito, né, dessa questão de declarar ou não constitucional esse artigo, uma vez que nós temos uma série de dispositivos legais, como eu mencionei para vocês, o Código de Bustamante, recomendações da OIT, nós temos também a Convenção de Roma, ou seja, nós temos dispositivos legais anteriores que são ratificados pelo Brasil, que dizem, né, e que dispõem o contrário, consagrando o princípio da territorialidade. Então, eu espero que o TST ele se manifeste nesse sentido de declarar o artigo constitucional ou não nesse contexto. Bom, o próximo ponto, o próximo assunto e tema que eu quero tratar com vocês é sobre a LGPD no Departamento Pessoal e RH. E o que é a LGPD? É a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A LGPD ela é uma lei muito complexa, ela é uma lei que não é especificamente trabalhista, mas é uma lei que faz ali uma correlação com a área trabalhista, porque nós tratamos de dados, e aí a lei ela classifica os dados entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis, e no departamento pessoal, recursos humanos e gestão de pessoas, nós lidamos com essas duas categorias de dados, tanto dados pessoais quanto dados pessoais sensíveis. E aqui qual é a minha recomendação para você? Leia a lei, faça cursos relacionados à lei. Já ministrei cursos só sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Foi um curso de 8 horas e aí depois um curso de 16 horas falando só sobre a Lei Geral de Proteção de Dados para vocês verem a complexidade desse dispositivo legal e quanto isso impacta no departamento pessoal e recursos humanos. Mas a LGPD ela não é uma trava. Não, agora meu trabalho ficou muito mais burocrático, muito mais embaraçoso. Não é nada disso. É só que no momento do tratamento dos dados, e aí o tratamento ele vai desde o momento da coleta até o momento do descarte, né, vai ter que se observar muitos requisitos, vai ter que se observar as bases legais para a solicitação daquele tipo de dados, princípios que a LGPD estabelece se estão sendo ali realmente observados ou se a empresa está simplesmente fazendo, né, da forma como sempre fez. E aqui eu quero chamar a atenção dois aspectos basicamente para vocês, só para vocês se atentarem, porque se nós fôssemos falar só sobre LGPD nós ficaríamos aqui provavelmente o dia todo falando sobre isso. Mas eu quero trazer aqui, tentar contextualizar ali no dia a dia do departamento pessoal, RH e gestão de pessoas. Muitas vezes, né, e aí eu já trabalho nessa área de gestão de pessoas, departamento pessoal na área trabalhista há muitos anos, e aí já vi empresas com aqueles formulários, né, seja ali no momento de um recrutamento e seleção, seja pós-recrutamento e seleção, que o empregado tinha que preencher ali 5, 6 páginas de ficha cadastral. E aí muitas dessas informações nem seriam realmente utilizadas pela empresa. Deixe-me trazer, por exemplo, uma informação que se o empregado tem ou não filhos. Vamos imaginar que os filhos do empregado são maiores de 14 anos, logo ele não tem direito a salário família, e ele também não optou para que esses filhos sejam dependentes para fins do imposto de renda.
E aí, mesmo assim, a empresa solicitava os documentos desses filhos. Qual era a necessidade? Realmente havia essa necessidade? Vamos imaginar dois cenários. Essa situação que eles não eram dependentes para salário família porque já tinham ultrapassado a idade, não eram dependentes para fins de imposto de renda, mas a empresa tinha um plano de saúde que era extensivo aos dependentes do empregado, e aí então esses filhos, o empregado optou por cadastrar esses filhos no plano de saúde. Aí faz sentido a coleta dos dados? Sim, porque eu tenho ali um interesse do empregado em que esses dados sejam coletados para uma finalidade específica que é o plano de saúde. Agora vamos imaginar que a empresa não tivesse plano de saúde. Teria uma justificativa plausível para que a empresa solicitasse os dados desses filhos, uma vez que não são dependentes de salário família pela idade, não são dependentes do imposto de renda porque o pai ou a mãe não quis colocar, e a empresa não tem nenhum tipo de benefício que seja extensivo aos dependentes, então não faz sentido nenhum fazer esse tipo de solicitação. E nós vamos ver já já um dos princípios que norteiam a LGPD, que é o princípio da necessidade ou o princípio da minimização. Outro ponto que é muito comum são as empresas fazerem consulta, seja na fase de recrutamento e seleção, seja em uma fase pós-contratual, que já existe ali o contrato de trabalho, fazerem ali a consulta do CPF do empregado para ver se ele está com algum tipo de restrição. As empresas têm que tomar bastante cuidado, né, sobre esse quesito específico, seja no momento de recrutamento e seleção, seja no momento da existência de um contrato de trabalho. Porque, como nós vamos ver a seguinte, qual é a necessidade dessa informação? Pouquíssimas funções realmente vão ter necessidade que o empregador saiba se o empregado tem ou não algum tipo de pendência financeira, algum tipo de débito. Seriam casos, por exemplo, onde eu defendo que seria justificável um gerente de banco, por exemplo, que tem acesso a muito dinheiro, que tem acesso ali a dados que são extremamente sensíveis, seja da instituição banco, seja dos clientes do banco. Aí então, nesse sentido, seria para mim justificável. Agora, fazer consulta do CPF da Dona Maria da limpeza não faz sentido nenhum, porque ela não tem acesso a informações financeiras, ela não tem acesso a informações sensíveis. Então tudo vai depender ali da real necessidade e da justificativa que eu consigo fazer para essa necessidade. E a LGPD ela é norteada pelo princípio da minimização ou o princípio da necessidade. E aí isso implica que os dados só devem ser solicitados para atender ali o mínimo necessário. Então, aqueles dados estritamente necessários, seja ali para o cumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e contratuais, limitando-se a dados que sejam pertinentes e fazendo isso de forma proporcional, não de forma excessiva e para uma finalidade específica, que seria ali ou uma obrigação trabalhista previdenciária ou fundiária ou uma obrigação contratual ou mesmo pelo interesse do empregado, como é o caso, por exemplo, do plano de saúde. Aqui está só a menção, né, do princípio da necessidade, está lá no artigo 6º, inciso 3 da Lei 13.709, que é a LGPD. Então, essa lei ela é pautada em alguns princípios, e o principal, se é possível fazer essa mensuração, né, o princípio, né, que toma ali uma maior proporção no contexto da LGPD é o princípio da minimização, o princípio da necessidade. Então, aqueles formulários extremamente extensos, cheios de informações, eles vão ter que ser revistos. E aí, qual que é o parâmetro que eu acho que é razoável? Pegar os dados lá do manual do E-Social, que são necessários para admitir o empregado, e verificar uma ou outra particularidade no sentido de se a empresa tem algum benefício que é extensivo a dependentes do empregado, para que, se não tem, né, e aí não é dependente para fins de imposto de renda, salário, família, nem faça a solicitação dessa informação, porque não há a real necessidade. Então, sempre que vocês pensarem no contexto da LGPD, lembrem-se disso, o princípio da minimização ou princípio da necessidade. Próximo ponto que eu quero tratar com vocês
é a promoção da cultura de aprendizado contínuo e do desenvolvimento individual do empregado. Né? É uma importante tendência para a gestão de pessoas, para o departamento pessoal e para o RH, a promoção da cultura do aprendizado contínuo, do desenvolvimento individual de cada empregado, objetivando o crescimento profissional de cada um dos empregados, bem como a conquista de negócios e o atingimento ali das metas institucionais. Uma vez que eu tenho um empregado que está preparado para estar no cargo onde ele está, a hipótese de eu obter um resultado mais satisfatório é muito maior. Então, assim, os recursos humanos, a gestão de pessoas, elas podem optar pelo reskilling, que é uma estratégia de mobilidade interna que vem crescendo muito no mercado de trabalho, e esse método ele busca estimular talentos a desenvolverem novas habilidades em uma área diferente da área onde ele está habitualmente, tornando então um profissional multitarefa, um profissional que consiga ali transitar entre departamentos diversos, uma vez que ele tem ali habilidades, né, suficientes para fazer isso, para manejar tarefas de um departamento como de outro, criando ali um profissional em regra generalista, digamos assim. O reskilling ele permite que um funcionário adquira habilidades não relacionadas à sua função atual para que no futuro ele possa exercer uma habilidade ou uma função diferente daquela que ele está atualmente. E aí, para entender melhor um pouquinho, nós precisamos entender a palavra. Reskill significa, ou vem do verbo em inglês que significa requalificar. Assim, quando uma empresa ela oferece um programa de reskilling, ela está oferecendo o desenvolvimento de novas habilidades para o profissional para que ele realize um trabalho em uma área diferente de onde ele está atualmente. E aí isso pode ser tanto em um crescimento vertical quanto um crescimento horizontal, né, buscando ali novas posições que estão no mesmo nível de hierarquia ou buscando posições que estão em nível superior de hierarquia. E também o upskilling, que também está ligado a desenvolvimento e é uma excelente estratégia na gestão de pessoas, porque contribui para o aprimoramento de competências dos colaboradores por meio do aprendizado contínuo. E aí o objetivo do upskilling é propulsionar ali a carreira do empregado dentro ali do contexto corporativo. Upskill também como também é chamado, possui o sufixo skill, que significa do inglês habilidade. Por sua vez, o termo upskilling é um termo que se refere ao desenvolvimento e aprimoramento de habilidades, competências e conhecimentos que um profissional possui na área de competência que ele já está inserido. Então aqui é tornar aquele profissional que já está ali no departamento pessoal, por exemplo, um especialista em uma área do departamento pessoal ou no departamento pessoal como um todo. Então, diferente do reskilling, que é aprender novas habilidades de setores ao qual o empregado não está ligado hoje, o upskilling é eu focar ali no setor onde o empregado está alocado atualmente e proporcionar para ele adquirir mais conhecimento naquela área. Outro ponto que é muito interessante, isso aqui é tema realmente para parte de gestão de pessoas, para o RH e para o departamento pessoal, que é o Employer Experience. Melhorar a experiência dos funcionários é uma das tendências e foco do RH, não só em 2023, mas isso tem sido foco ao longo dos últimos anos. Temas e técnicas de gestão de pessoas para valorização do capital humano tem sido uma grande prioridade nas ações e no contexto de grandes empresas, e essas empresas têm buscado essa melhoria na experiência dos funcionários, têm obtido bons ou ótimos resultados.
E essa mudança, né, de chave, essa mudança de perspectiva aconteceu devido às transformações próprias do mercado de trabalho que dão mais protagonismo aos profissionais e não só às atividades propriamente dito. Então, investir, por exemplo, em políticas que sejam mais flexíveis, segurança física e emocional do colaborador, um bom plano de carreira estruturado, bons benefícios que realmente sejam atrativos, tudo isso são iniciativas ou ações que contribuem para uma experiência mais agradável. E é aqui nós partimos daquela máxima. Por exemplo, em uma empresa de comércio ou prestação de serviço, o objetivo é proporcionar ao cliente a melhor experiência possível. Mas quem que de fato proporciona ao cliente essa melhor experiência possível? É o seu empregado. Então, quando eu tenho um empregado que está feliz, um empregado que está satisfeito, seja com o seu salário, seja com o benefício, seja com o cuidado que a empresa tem, esse cuidado vai ser estendido também ao seu cliente. Então, quando você investe no cliente, no empregado, quando você investe no cliente interno, que é o empregado, melhorando a sua experiência, isso vai se refletir no cliente externo também. E aí muitas empresas descobriram isso e passaram a investir nos seus colaboradores, passaram a investir ali nessa experiência do empregado e passaram a ter excelentes resultados, porque um bom empregado vai cativar o cliente, assim como um empregado que está insatisfeito, um empregado que está ali descontente, ele pode afugentar muitos clientes. Então, sob essa ótica, a Employee Experience é uma questão de cuidado com cultura e clima organizacional também, e isso é muito importante para a empresa. Outro ponto que eu queria tratar com vocês é o Employer Branding, que é a marca empregadora, a reputação da marca e o dano reputacional. Employer Branding, na tradução livre, significa marca empregadora, que é um conjunto de técnicas, ferramentas para gerar percepção positiva de valor do mercado para com relação a uma marca, para com relação a uma empresa específica. E aí nós vivemos, por óbvio, em um cenário extremamente competitivo, que as empresas estão adotando o Employer Branding como forma de manter os melhores colaboradores, crescer e se tornar ali referência entre os seus concorrentes, reforçando pontos positivos, como é trabalhar ali naquela organização e fortalecer a imagem dela para atrair mais pessoas talentosas para o seu quadro de pessoal e assim conseguir atingir os seus objetivos institucionais. E aí, nesse sentido e nessa mesma linha de construção da marca empregadora, nós temos duas outras vertentes que seriam a reputação da marca propriamente dito, que é uma construção que vai se fazer ao longo do tempo, e também o dano reputacional. E aqui nós temos uma vinculação entre esses dois assuntos que são muito finas, é muito tênue, porque a construção de uma marca, a reputação de uma marca é uma construção de longo prazo. Você não faz isso do dia para a noite, você não acorda, né, e com o estalar de dedos consegue ali construir uma marca forte. Leva-se anos para uma empresa conseguir construir uma marca que carregue prestígio, que carregue ali estabilidade. No entanto, quando nós temos um episódio que está ali ligado à reputação da empresa ou a um dano reputacional à marca empregadora, anos de trabalho para a construção de uma marca, para a construção de uma reputação, podem ser facilmente desconstruídos. E aqui nós já vimos uma série de casos, por exemplo, de redes de supermercado que tem aí anos e anos de atuação. E aí, ok, estava ali vivendo na normalidade, mas aconteceu um fato do segurança que maltratou o cachorro na porta do estabelecimento. E aqui eu não estou minimizando o fato do tratamento do cachorro dessa forma, muito pelo contrário, foi uma conduta extremamente cruel, uma conduta extremamente abusiva, uma conduta realmente que não condiz com os nossos parâmetros de sociedade, né, traçados lá pela Constituição Federal em 1988.
Mas um episódio específico desencadeou todo um questionamento com relação a como aquela marca lidou com aquilo. E aí nós tivemos uma série de outros eventos posteriores dessa mesma rede de supermercados, né, de um segurança que acabou abordando, né, uma pessoa e acabou, né, a pessoa acabou indo a óbito. Então, assim, isso mostrou um despreparo daquela instituição de uma forma muito latente. E aqui não estou mencionando nomes, mas eu acredito que ao ouvir vocês vão saber, né, de qual marca eu estou falando. E aí, então, uma construção de anos que essa marca levou para chegar onde estava, né, em poucos dias. Isso virou, principalmente agora com as redes sociais, isso virou um alvoroço tão grande a ponto de o valor das ações daquela marca cair, né, assim, de uma forma, né, muito drástica. Então, o que eu estou apontando para vocês é o seguinte: a construção de uma marca é coisa de longo prazo, mas quando há um dano à reputação daquela marca, todo um trabalho de 20, 30 anos é desfeito em poucos dias ou em poucos meses. Então, tomem bastante cuidado com relação a isso. E aí, uma coisa que aqui para mim é muito séria, e que faz um total sentido mencionar isso é com relação a uma situação específica que pode ser tanto para um lado quanto para o outro, que causa dano de forma muito significativa, que é a questão do assédio. Seja ele moral, seja ele um assédio sexual. Então, uma vez que a empresa tenha ciência de que aconteceu um fato, né, relacionado a assédio, seja moral, seja sexual, a empresa deve sim tomar todas as medidas necessárias para a apuração daquele fato, para levantar culpa, né, da pessoa que está sendo acusada e aí então efetuar a punição cabível. Porque se isso não é feito, você passa uma mensagem de que aquilo é tolerado, de que aquilo é permitido, e aí então a reputação da sua marca, a reputação da marca empregadora, ela entra ali em declínio. E aí uma vez que haja algum tipo de coisa nesse sentido, né, o processo o processo adequado seria a instauração realmente de uma investigação interna no contexto da empresa para verificar se aquela situação realmente aconteceu ou não, se realmente houve ali algum tipo de situação que beirou a isso, e aí as medidas serem adotadas, seja aí de um superior hierárquico, seja de uma pessoa que está na mesma linha hierárquica do denunciante. E aí chamando aí nesse mesmo contexto, uma coisa que tem crescido muito é a questão dos canais de denúncia, as empresas instituírem canais de denúncia para que haja ali, né, um meio de anônimo, que a pessoa consiga fazer uma denúncia: olha, eu estou sofrendo assédio, eu estou sendo perseguido e tudo mais. Então é algo que as grandes empresas têm investido muito nisso. E aqui vale lembrar o seguinte, que agora há uma obrigação de se constar na CIPA treinamentos relacionados a essa questão do assédio sexual e outras formas ainda de violência. Então você que compõe a CIPA ou você que orienta a CIPA, né, trate disso. Há uma obrigação legal agora de treinamento sobre esses assuntos no contexto da CIPA. Outro ponto, outro assunto que é muito relevante também é a questão do FGTS digital, né? Já é uma promessa aí de algum tempo, né, que graças a Deus está chegando. A Cefip vai chegar ao fim, né? A Cefip, que é o programa onde nós fazemos transmissão das informações para o FGTS hoje, atualmente, na data de gravação dessa aula, em muito breve ela vai chegar ao fim. E aí, com a implantação do FGTS digital, nós já tivemos alteração na Lei 8.036. A data de vencimento atual é o dia 7 do mês subsequente ao da competência que está sendo informada. Com a implantação do FGTS digital, a data de vencimento passará a ser dia 20 do mês subsequente ao da competência informada. A Caixa Econômica Federal, que é o agente operador do FGTS, ainda não divulgou um cronograma oficial de implantação ou implementação do FGTS digital.
mas isso já está ocorrendo internamente na Caixa Econômica, a disponibilização do portal, né, e aí os ambientes de teste e tudo mais. Então é uma realidade que para o ano de 2023, com fé em Deus, irá sair sim. É uma das coisas que eu tenho bastante expectativa com relação a isso. Outro ponto, outro assunto que eu queria trazer com vocês é a questão de saúde e segurança do trabalho no e-social. Né? A quarta fase do e-social, que é a fase de saúde e segurança do trabalho, ela é composta hoje de 3 eventos, que são o 2210, que é a comunicação do acidente de trabalho, que por óbvio vai acontecer quando houver um acidente de trabalho, o 2220, que é o monitoramento da saúde do trabalhador, e o 2240, que são as condições ambientais do trabalho, fatores de risco. Aqui eu trouxe para vocês o cronograma do e-social com relação à quarta fase de cada um dos grupos, e aqui vale lembrar o seguinte, que os grupos 2 e 3 já estavam obrigados à prestação de informações relacionadas à fase de saúde e segurança do trabalho desde 10 de janeiro de 2022. E aí, muitas pessoas me questionam, aqui está o cronograma extraído do site oficial para vocês verem, se vocês entrarem lá no site vocês vão ver essas mesmas datas. E aí muitas pessoas me questionaram com relação à portaria 334 de 2022, que prorrogou a obrigatoriedade da emissão do perfil profissiográfico previdenciário, PPP, em meio eletrônico. E aí essa mesma portaria estabeleceu que até 31 de dezembro de 2022, as empresas que não tivessem prestado as informações referentes aos eventos 2220 e 2240, através do e-social, elas não seriam penalizadas, elas não seriam multadas pela falta do envio desses eventos. No entanto, em uma fiscalização do trabalho, ainda que essas informações não estejam sujeitas à multa, um fiscal do trabalho pode cobrar que a empresa envie essas informações desde janeiro de 2022. Então, muito cuidado ao dizer que as empresas não estavam obrigadas a essas informações de saúde e segurança do trabalho. Elas estavam obrigadas. Elas só não serão penalizadas até 31 de dezembro de 2022 pela falta dessas informações no e-social, porque o PPP eletrônico foi prorrogado. Mas isso não quer dizer que essas empresas não tenham que transmitir essas informações relativas a 2022. Aqui é só o texto da portaria 334 de 2022 para vocês terem ciência do que. Então, com isso, chegamos ao fim da nossa primeira aula. Espero que todo esse conteúdo tenha feito sentido para você. Espero que tudo isso possa te auxiliar aí nas rotinas do departamento pessoal, recursos humanos e gestão de pessoas. Espero profundamente que esse conteúdo faça sentido para você e que te coloque à frente dos demais profissionais que estão aí na média do departamento pessoal. Lembrem-se sempre do seguinte: conhecimento é o que vai te diferenciar dos demais profissionais que estão ali no senso comum, que estão ali na média, né? Então, o conhecimento é o que vai tornar ali a sua execução muito mais precisa. Então, é aquela famosa fábula ou uma historiazinha do seguinte, né? Nós tínhamos ali uma competição de lenhadores. E aí muitos lenhadores fortes, né, com um machado grande, aí já começaram a bater assim que foram liberados, né, a dar as machadadas na árvore com o fim de derrubá-la. E aí um lenhador sábio, um senhorzinho, sentou e pegou ali um instrumento para afiar o seu machado. E ele passou ali 1 hora afiando o seu machado, enquanto os outros lenhadores estavam ali batendo nas árvores, né, com a intenção de derrubá-las. E alguém veio e perguntou para ele: nossa, mas você não vai fazer nada? Você não se interessou na competição? Ele se virou e falou: eu estou amolando o meu instrumento de trabalho. E aí ele terminou ali o seu momento de amolar o instrumento dele, né, o machado, e então ele se levantou, se dirigiu à árvore que foi direcionada para ele, deu ali 3, 4 machadadas e conseguiu colocar a árvore no chão, coisa que os outros lenhadores estavam ali tentando há 1 hora, 2 horas. E aí qual é a moral dessa historinha? Qual que é o conhecimento que a gente abstrai disso? Que quando você está preparado, você consegue resolver situações que para os outros vão ser muito mais demoradas, vão ser muito mais desgastantes,
simplesmente pelo fato de saber exatamente o que você tem que fazer. Então o conhecimento é essa chave que pode mudar aí como você lida com determinadas situações. E quando você tem conhecimento da situação específica, você realmente consegue resolvê-la com muito menos desgaste do que outras pessoas. Então eu espero que tudo isso possa ter agregado bastante conhecimento para você e que tudo isso faça muito sentido para você. Então um grande abraço, eu peço que você se inscreva no canal, deixe aqui o seu like nesse vídeo e eu te aguardo nas nossas próximas aulas.